Olá, eu sou o chefe Márcio Zago, instrutor do Senac Goiás, e hoje vou ensinar para vocês uma deliciosa receita de bolo de café. Vamos para os ingredientes da massa então. Nós vamos utilizar manteiga, farinha de trigo, chocolate em pó, café solúvel, água, açúcar refinado, fermento químico, 4 gemas e 4 claras. Bom, o primeiro passo da nossa receita é untar uma forma com 20 centímetros de diâmetro com manteiga e polvilhar chocolate em pó. Aqui nós estamos utilizando duas formas, uma forma menor para fazer um modelo diferente para vocês e outra forma com 15 centímetros de diâmetro. Uma vez colocada a manteiga, nós colocamos o chocolate em pó na forma e polvilhamos bem. É importante retirar o excesso do chocolate em pó que fica na nossa forma. É importante que o forno já esteja aquecido a 170 ou 180 graus para que quando a gente coloque o fermento, o bolo cresça e não murche no nosso forno. Para a gente fazer o nosso bolo, a primeira etapa é fazer o cremage. Na gastronomia, nós chamamos de cremage manteiga, açúcar e ovos. Nós vamos colocar na batedeira então a manteiga da nossa receita, as gemas, e o açúcar refinado. Agora é só bater em velocidade média por cerca de 5 minutos, até que essa mistura forme um creme esbranquiçado bem cremoso. Bom, nosso creme já está pronto, nós vamos retirar ele da batedeira, tira todo o excesso que ficar aqui no gancho da batedeira. E num outro bowl, nós vamos bater as claras em neve. Vamos colocar as claras na batedeira. Uma pitada de sal. E vamos levar para bater até as claras montarem, que a gente chama de clara em neve. Nossas claras já estão montadas, a gente consegue perceber que elas estão bem firmes e agora nós vamos para o preparo do bolo. Agora nós temos um creme batido, que nós chamamos de cremage, as claras em neve e nós vamos diluir agora o café solúvel na água. É importante que esse café seja instantâneo, assim eu consigo dissolver todos os grânulos do café aqui dentro. Se você não tiver o café solúvel, você pode fazer um café tradicional com pó de café coado bem forte. Café pronto, nós vamos utilizar 30 ml dessa preparação para nós fazermos a nossa cobertura. O restante nós vamos acrescentar na massa do bolo. Nosso próximo passo é acrescentar a farinha de trigo e o café diluído na água na nossa massa. Para isso nós vamos usar um fouet, que vai facilitar o movimento aqui dentro da batedeira. A farinha de trigo já foi peneirada, nós vamos acrescentar ela aos poucos e vamos intercalando com o café solúvel. Mexe devagar, sempre em movimentos uniformes, movimentos circulares. Vamos colocar o restante da farinha. E o restante do nosso café. Caso você sinta que a massa está um pouco firme, acrescente mais 20 ou 30 ml de água filtrada dentro dela, ou você pode utilizar também leite. Nossa massa está numa boa consistência, nós vamos acrescentar agora o fermento químico e misturar bem. Agora nós vamos adicionar as claras batidas em neve. É importante que elas sejam colocadas devagar e que sejam mexidas nessa preparação com bastante cuidado, para nós não perdermos a aeração dela.
sempre em movimentos circulares, de baixo para cima, agregando as claras devagar. Assim a nossa massa vai ficar bem fofinha e aerada. Vou acrescentar o restante das claras e continuar misturando. Massa pronta, forno pré-aquecido, formas untadas e enfarinhadas. Nós podemos agora colocar a nossa massa de bolo aqui dentro e levar para assar. Vamos lá? Agora nós vamos fazer o recheio do nosso bolo de café. É um recheio muito simples e prático. Nós vamos utilizar para ele ameixa, rum e leite condensado. O primeiro passo é colocar todos esses ingredientes dentro do liquidificador. Primeiro nós vamos começar com os ingredientes líquidos. Aqui eu vou colocar o rum, vou colocar também o leite condensado e a ameixa sem caroço. Agora nós vamos processar tudo até que vire uma mistura homogênea. Creme batido, nós vamos colocar agora esse creme numa panela e levar ao fogo para reduzir por cerca de 5 minutos só. O segredo desse creme é misturar sem parar durante 5 minutos com espátula de silicone, de modo que eu adquira uma consistência mais firme para o recheio e tenha uma estrutura melhor para o nosso bolo. Bom, 5 minutos se passaram, nós vamos agora desligar o fogo e transferir esse creme para um outro refratário. Assim a gente vai levar ele para a geladeira para que ele possa esfriar. Agora nós vamos preparar a cobertura do nosso bolo, que é uma cobertura amanteigada, semelhante a um buttercream. Para isso a gente vai utilizar manteiga, açúcar de confeiteiro, café e chocolate em pó. Nós vamos começar na batedeira, colocando os ingredientes úmidos. Eu vou colocar aqui dentro a manteiga. É importante que ela esteja em temperatura ambiente. Vou colocar também o café. Aquele café, aqueles 30 ml que nós reservamos da massa do bolo. E vou colocar o açúcar de confeiteiro e o chocolate em pó. Para isso nós precisamos peneirar aqui dentro. Ingredientes na batedeira, agora nós vamos colocar para bater em velocidade média também. De vez em quando é importante abrir a batedeira e com uma espátula de silicone agregar os ingredientes. Nosso creme está pronto, ele está bem amanteigado, bem lisinho e sedoso. Nós vamos usar ele agora num saco de confeitar para poder decorar o nosso bolo. Para isso a gente vai precisar de um saquinho de confeitar e de um bico que eu escolhi aqui, o pitanga, para fazer algumas rosetas em cima do bolo. O primeiro passo então é a gente colocar esse bico no saco de confeitar. É importante que você não corte a pontinha dele, de modo que não resseque a ponta do nosso creme que vai ficar aqui dentro. Coloque então o biquinho no saquinho de confeitar. Nós vamos abrir o saco de confeitar até a metade, para que não fique sujeira aqui na borda quando nós colocarmos o creme. Ele fica com formato de cone. Nós vamos segurar aqui na base dele e acrescentar o creme aqui dentro. Com o auxílio da espátula, é só colocar o creme no fundo do saco de confeitar . E agora a gente vai subir o saquinho e tirar todo o ar que tem aqui dentro.
Feito isso, é só embrulhar ele aqui em cima e reservar até o momento de confeitar o bolo. Nós vamos deixar para cortar a pontinha do saco de confeitar somente no momento de decorar. É importante que ele não fique no freezer. Se ele ficar no freezer, a manteiga vai endurecer bastante e o nosso creme vai ficar extremamente consistente, de modo que eu não consigo fazer nenhum tipo de decoração com ele com o biquinho de confeitar. Então nós vamos manter ele na geladeira até a montagem do nosso bolo. Bom, nós temos agora a melhor parte, que é a montagem. Nosso bolo de café já foi assado, ele já está frio e pronto para nós fazermos a montagem do bolo. Além disso, nós temos aqui o nosso creme amanteigado de café e também o recheio com ameixa que nós fizemos, deixamos na geladeira, agora ele está frio e pronto para ser utilizado aqui. A primeira etapa que nós precisamos para a montagem desse bolo é parti-lo ao meio. Esse bolo pode ser cortado em até 3 partes, mas aqui nós vamos optar em partir ele apenas ao meio. Para isso nós vamos precisar de uma faca para pão. É importante que o bolo esteja bem nivelado. Caso no seu forno o bolo tenha ficado um pouco abaulado ou torto, é importante você nivelar ele primeiro antes de confeitar. O nosso está bem retinho, bem bonito. Nós vamos agora marcar o centro do bolo. Com a faca para pão, nós vamos serrar o bolo ao meio. Primeiro eu faço uma marcação em todo o bolo e com o auxílio da bailarina, que é esse instrumento aqui que eu estou girando o meu bolo, eu consigo serrar ele de forma que ele fique perfeito e 2 camadas exatamente iguais. Pronto. Temos 2 fatias iguais de bolo. Vou reservar uma num pratinho. E como aqui vai ser o nosso prato da montagem, eu vou apenas limpar os farelos que ficaram aqui dentro do prato. Eu tenho aqui a calda da própria ameixa. Se você comprar ameixa em calda, reserva ela, porque assim a gente pode umedecer um pouco esse bolo. Ele vai ficar mais molhadinho e bem mais saboroso. Com o auxílio de um pincel, você pode mergulhar o pincel na calda e fazendo pequenas batidas, leves batidas aqui no bolo. Assim eu consigo umedecer ele todinho. Não precisa umedecer demais, somente um pouco. A parte de baixo foi umedecida. Eu vou limpar as gotinhas que caíram aqui no prato. E agora nós vamos usar o nosso recheio de ameixa. Coloquei o recheio no saquinho de confeitar e vou fazer um corte de mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Assim eu consigo rechear todo o meu bolo. Vou fazer pequenas gotas aqui na lateral dele. Eu vou então rechear o centro do bolo com o restante do recheio. Agora nós vamos pegar a outra parte e também umedecer com um pouco da calda da ameixa. Bolo umedecido, nós vamos então virar ele aqui em cima do nosso recheio. Agora nós vamos confeitar com o nosso creme de manteiga. Para isso, nós vamos colocar um pouco desse creme no meio do bolo, na parte superior. Pode colocar de forma aleatória. Aqui nós vamos espatular. Não precisa ficar perfeitinho. A ideia aqui é que a gente tenha no final um bolo bem rústico. Pronto, espatulei grosseiramente a superfície do bolo e agora eu vou usar saco de confeitar com um bico pitanga para fazer pequenas rosetas na lateral dele. É sempre importante ter um papel em mãos para a gente conseguir limpar esse bico. Agora nós vamos fazendo movimentos circulares e vamos fazendo pequenas rosetas em toda a lateral do bolo. Prontinho, a parte superior dele está pronta. Vamos para a parte de baixo agora. Prontinho. Para finalizar a decoração do nosso bolo, eu peguei aqui um pouco do nosso recheio de ameixa, boleei com um pouco de açúcar e nós temos também ameixas secas para colocar no centro dele.
prontinho. O nosso bolo de café está pronto e confeitado. Agora é só se lambuzar com essa delícia de bolo. Eu espero que vocês reproduzam a receita em casa e marquem a gente nas redes sociais. Até a próxima, pessoal!